Hoje temos mais uma aula em nosso módulo cardiovascular. Então, para não perder tempo, vamos dar início, né? Honor a vocês que estão conectados. Então, vamos lá. La insuficiencia cardíaca es una patología, de hecho, de bastante prevalencia, una prevalencia bastante importante. Ella, podríamos decir que es el estado evolutivo final de toda cardiopatía crónica. La mayoría de los procesos de las enfermedades cardiovasculares, cuando ellas evolucionan de forma crónica, de forma descontrolada, más tarde o más temprano acaban evolucionando en una insuficiencia cardíaca. A veces podemos ver, hay literaturas que la citan como insuficiencia cardíaca crónica, como ICC o insuficiencia cardíaca congestiva. Realmente no hay una gran diferencia. La enfermedad es insuficiencia cardíaca congestiva. Ella tiene una forma de presentación aguda y crónica. La más frecuente, que es la que de hecho vamos a describir, son igual que en el caso de las valvulopatías, son las presentaciones crónicas. Las presentaciones agudas generalmente se van en contexto de cuadros de afectación de la función de bomba de forma súbita, aunque realmente la mayoría de los casos acaba desencadenando es un cuadro de shock circulatorio cardiogénico, no propiamente una insuficiencia. Existen algunas pequeñas diferencias entre ambos, pero técnicamente, cuando hacemos referencia a insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia cardíaca crónica, técnicamente estamos hablando de la misma patología, que es la que vamos a ver hoy. Ella siempre se presenta como una complicación, como un paso posterior evolutivo de una enfermedad cardíaca de base. Existen algunas enfermedades, de hecho, no cardíacas que pueden evolucionar con insuficiencia cardíaca, como es el caso de algunas patologías renales, que es en el contexto del síndrome cardiorrenal. Existen patologías respiratorias que también pueden evolucionar. Y tenemos algunas patologías infecciosas con afectación cardíaca que pueden llevar a la insuficiencia también. Entonces, vamos a ver propiamente qué sería la insuficiencia. El PORT describe que es un síndrome complejo que resulta de cualquier alteración funcional o estructural del corazón que provoca o incrementa el riesgo de desarrollar manifestaciones de bajo débito cardíaco o congestión pulmonar o sistémica. Realmente, en la patología existen tanto cambios funcionales como cambios estructurales, ya que hay un proceso que es llamado remodelación, del cual vamos a hablar hoy, que él hace parte propiamente de la insuficiencia cardíaca, es un componente más de la insuficiencia. En este contexto tenemos que recordar que a medida que la enfermedad avance, este proceso de remodelado, que es como una reconfiguración estructural, él también va a continuar desencadenándose. Entonces, no hay cómo básicamente escapar de este proceso. Obviamente, cuando el paciente tiene de hecho el diagnóstico, están controladas, la enfermedad de base es controlada, la propia insuficiencia cardíaca, ella como mecanismo evolutivo, puede ser controlado y la enfermedad no va a desaparecer, pero los síntomas pueden ser tratados, sobre todo deteniendo los procesos de los mecanismos de adaptación. De hecho, gran parte de la patología es un intento de generar una compensación por la falla original generada por la patología de base. Antes de entrar en insuficiencia, quiero hablar un poquitito sobre las funciones, lo que sería el ciclo cardíaco normal. Antes de entrar propiamente en insuficiencia, así recordamos un poco. Nuestro ciclo cardíaco, como ustedes están viendo acá, realmente él actúa como si fuera un círculo continuo, él no se detiene. De hecho, podríamos tomar cualquier punto como inicio y fin. Técnicamente, por una cuestión didáctica, se toma el inicio del ciclo cardíaco en la diástole atrial. Cuando hablamos de sístole y diástole, generalmente hacemos referencia
a los ventrículos, pero el concepto de hecho también puede aplicarse a los atrios. En el primer momento es importante recordar que el ciclo cardíaco va a estar formado por una fase, por fases sistólicas o sea, fases diastólicas, vamos a comenzar por ahí, y fases sistólicas. Tanto una fase diastólica atrial como sistólica atrial y una fase diastólica ventricular y sistólica ventricular. Cada una de estas fases, como ustedes ven, de hecho ella tiene que estar compuesta por un tiempo determinado. Durante este tiempo determinado va a suceder cada uno de los eventos que conforma propiamente el ciclo cardíaco, comenzando por la diástole atrial, sería ya el final de la diástole, el llenado de las cámaras atriales. Cuando ellas se hayan llenado completamente, vamos a tener que va a suceder la apertura de las válvulas atrioventriculares. Al abrir las válvulas, ya tenemos que el 70% del volumen, 70% del volumen atrial acaba vaciándose en los ventrículos. Por eso es que esta fase ya coincide con el inicio de la diástole ventricular. En este momento, posterior a este 70%, el restante 30% va a ser por contracción de los músculos pectíneos auriculares. O sea que 70% del volumen del atrio acaba vaciándose por gravedad, en cuanto que el restante 30% se vacía por contracción muscular. Sería propiamente sístole. En este proceso vamos a tener el llenado del total de mi volumen ventricular. ¿Qué sería el volumen ventricular? El volumen ventricular es el tamaño total que la cámara distendida consigue almacenar. Eso es lo que llamamos, voy a escribir acá mismo, es el volumen telediastólico, también llamado volumen final de diástole, la misma cosa. Eso sería el máximo de sangre que el corazón, o sea, que los ventrículos, en este caso el ventrículo izquierdo, consiga almacenar en su interior, que es aproximadamente 120 a 130 ml. 120 a 130 ml. Esto va a ser la cantidad de sangre en el ventrículo izquierdo al final de la diástole. O sea, ya para este momento cierran las válvulas atrioventricular. Vean acá, escuchamos el primer ruido, la primera bulia. El volumen, obviamente, vean que tenemos una discrepancia de 120 a 130, porque esto va a variar dependiendo de la masa de nuestro paciente, el tamaño del paciente, el tamaño del corazón propiamente. Terminada nuestra fase diastólica, entramos en lo que llamamos fase de contracción ventricular isovolumétrica. En esta fase, básicamente lo que sucedió es que nuestro potencial de acción ya pasó por el haz de His, pasó por los dos fascículos, y en este momento comienza un proceso de semicontracción muscular. Ya se comienza a contraer el músculo, se contraen los músculos papilares, lo cual tracciona y cierra las válvulas atrioventriculares. Acá la presión en el interior comienza a aumentar, lo cual también ayuda al cierre de las válvulas atrioventriculares, pero aún la presión no es suficiente para generar la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar. Entonces, pasada esta fase de contracción isovolumétrica, en que ya cerramos las válvulas mitral y tricuspidia, como vemos acá, fue completamente cerrada. Ahora sí, el corazón está listo para generar una contracción. Todo esto es todavía fase sistólica ventricular, estos dos pasos. Solo que la fase sistólica ventricular se compone por la contracción ventricular isovolumétrica y una fase eyectiva.
en que aquí sí vamos a tener la contracción total del músculo. Esto sería nuestra poscarga. Y vamos a eyectar un volumen, una parte de esta sangre. Lo que es eyectado en esta fase va a ser el volumen latido, volumen sistólico. Volumen sistólico o también llamado volumen latido. ¿Cuánto va a ser expulsado? De nuevo, aproximadamente 60 a 70 ml. 60 a 70 ml. Esta es la cantidad de sangre que es expulsada en cada uno de los batimentos. ¿Tá? Terminó nuestra fase sistólica. Vuelven a cerrar la aórtica y la pulmonar. Vuelven a cerrar la aórtica y la pulmonar. En este momento están aún cerradas las atrioventriculares, ya que ya comenzamos el periodo diastólico atrial, solo que nuestro ventrículo está en una fase de repolarización. ¿Ah? En este momento tenemos aún una pequeña cantidad de sangre dentro del ventrículo, dentro de los ventrículos, disculpen. Esta pequeña cantidad de sangre es lo que llamamos volumen telesistólico. ¿Ah? O volumen final de sístole. Ya voy a explicar para qué sirve. Volumen final de sístole. Que es aproximadamente 45 ml. Bueno, de estos 45 ml, estos 45 ml que restan en el interior propiamente de nuestra cámara ventricular, realmente este es el volumen de reserva cardíaca. Este volumen, parte de su función es para que cuando suceda nuevamente la diástole ventricular, el tiempo, el tiempo que demoraría en llenar completamente los ventrículos sea menor. O sea, que la fase de llenado diastólico ventricular, esta fase tenga un tiempo de duración menor, ya que si el ventrículo estuviera completamente vacío, él demoraría más tiempo en llenarse. Más tiempo entre diástole y diástole es, o sea, más tiempo para generar la diástole sería un tiempo mayor entre volumen sistólico y volumen sistólico. Eso generaría que mi flujo arterial fuera muy discontinuo, disminuiría mucho la fuerza de, propiamente no la fuerza de eyección, sino la fuerza del flujo sanguíneo. Podría alterar la presión media finalmente. Entonces, nuestro paciente, para que esto no suceda, él genera una pequeña reserva. En situaciones patológicas, como es el caso de la insuficiencia, lo que el paciente hace como mecanismo de adaptación justamente es robar de esta reserva y de esta manera intentar compensar la falta de volumen sistólico, ¿tá? Dependiendo si fuera la causa. Entonces, como ven, volvemos a iniciar nuestro ciclo cardíaco, volvemos a dar inicio una vez más. En la próxima imagen, para que vean, aquí vemos de forma lineal el mismo proceso. Vean que nuevamente tenemos tanto sístole, eh, sístole atrial, tenemos esta pequeña, tenemos una porción, esta que estaría acá, sería la diástole atrial, sístole atrial, volvemos a la fase sistólica ventricular, eh, tenemos acá de nuevo la diástole ventricular, vuelve a llenarse, recordando que esto estaría superpuesto en esta fase acá. Como ven, esto es un proceso continuo, de manera continua va sucediendo cada uno de nuestros latidos, cada uno de los batimentos, va a ser en referencia justamente a este ciclo cardíaco, es la culminación de un ciclo cardíaco y el corazón está listo para iniciar nuevamente. Você entendeu, pessoal? Vocês lembram? Imagino que vocês lembram disso. Não falei nada novo, não.
Recordando que la precarga era justamente esta fase sistólica, corresponde con la fase sistólica, atrial, diastólica, ventricular. La precarga, vamos a hacer en otra cor. La precarga es la cantidad de sangre que llena el ventrículo izquierdo. ¿Ah? Eso es precarga. Cuando hablamos de precarga, que justamente lo normal es que la precarga sea el equivalente al volumen telediastólico. La precarga tiene que siempre ser referida en ml, volumen. En cuanto que aquí en esta fase, la fase eyectiva, esto sería el equivalente a la poscarga. Poscarga hace referencia a fuerza contráctil. ¿Ah? Fuerza contráctil. No estamos hablando de volumen. La poscarga es la fuerza que el músculo miocardio, el miocardio ejerce para lograr expulsar la sangre, lograr romper el límite, el limial de presión de la válvula aórtica y pulmonar y lograr eyectar finalmente la sangre. ¿Ah? Eso es nuestra poscarga y precarga. Existe otro concepto de la poscarga que es basado realmente en el Gaito me está citado inclusive, es basado en la función de, realmente es basado desde el punto de vista aórtico, no es desde el punto de vista ventricular. En este caso, la poscarga realmente estaría considerada como una fuerza contraria ejercida por la pared de la aorta, justamente eh, en contraparte, o sea, se contrapone a la fuerza de expulsión del ventrículo izquierdo. ¿Ah? Obviamente este concepto es también viable. Después, de hecho, voy a mostrarles cómo se aplica este concepto, pero la forma clásica de descripción sería simplemente la de utilización de la fuerza contráctil del músculo ventricular, de la pared ventricular izquierda. Esa sería la clásica descripción. Deixa-me mostrar aqui uma coisa. A ver, a ver. Espera, tenho aqui uma imagem que eu querendo mostrar, pessoal. Deixa eu ver se consigo mostrar. Não. Bom, depois eu vou mostrar. Tem um outro, acho que tem um no final do slide. Entonces, recordar que estas fases del ciclo cardíaco, estamos hablando principalmente en contexto de volúmenes, ellas se correlacionan también con presiones en las mismas cámaras, función eléctrica del corazón, como mostré acá, ¿tá? Y también se va acompañando con los ruidos cardíacos. Como habíamos dicho en aquel entonces, tenemos dos ruidos cardíacos solamente cuando hablamos del punto de vista fisiológico, y esos dos ruidos cardíacos me señalan el cierre de las válvulas. Cierre de la mitral y tricúspide, cierre de la aórtica y pulmonar. ¿Tá? Continuar. Como ven, el débito cardíaco, él de hecho tiene que ser redistribuido por todos los aparatos y sistemas. Este débito cardíaco va a fraccionarse en dependencia de la función del órgano, la demanda del órgano. En situaciones fisiológicas, esta distribución puede verse alterada por procesos fisiológicos. El más simple de explicar, que es el más frecuente, es justamente la redistribución del flujo gastrointestinal, cambiar de color, del flujo gastrointestinal con el flujo encefálico. ¿Cuándo tenemos esto? Justamente en situaciones en que estamos intentando estudiar después de alimentarnos, depois a gente almoçar, ir para aulas, assistir vídeos y demás. ¿Qué va a acontecer? Gran parte del flujo sanguíneo se va a direccionar a nivel gastrointestinal para intentar realizar la digestión,
y esto va a generar una pequeña disminución de flujo a nivel cerebral, a nivel encefálico. Esta leve disminución se va a traducir en las sensaciones que tenemos cuando intentamos estudiar después de comer, que el paciente se siente somnoliento, se siente cansado, falta de concentración. Esos son efectos de la baja perfusión. ¿Ah? Pero obviamente no crea ningún tipo de afectación, ya que esto sería un proceso fisiológico. ¿Ah? Asimismo, asimismo, en situaciones patológicas que vemos, habíamos hablado de síndromes coronarios, dijimos que le existen los elementos gatillantes, como es el caso de alimentación copiosa. En el paciente con síndrome coronario, que la perfusión, el grado de perfusión del músculo cardíaco ya está reducido, cuando adicionamos el factor de que el paciente comió mucho, ¿ah? Y existe una redistribución de flujo, porque es un mecanismo fisiológico, este corazón que ya recibía poco, ahora va a recibir menos aún. Entonces, ahí tenemos que se desencadena un evento coronario. ¿Ah? Por eso tomábamos alimentación copiosa como un elemento asociado. Asimismo, en el mismo tipo de pacientes, cuando el paciente intenta realizar un esfuerzo físico, la redistribución del flujo es en dirección a la masa muscular esquelética, también desencadenante de síndromes coronarios agudos. ¿Ah? Como ven, cada uno de estos aparatos y sistemas va a tener un volumen específico que va a generar su perfusión. Situaciones patológicas o inclusive algunas fisiológicas van a hacer que se redistribuya. Obviamente el intento del organismo es mantener perfusión en órganos principales como el cerebro, corazón y riñones. Generalmente esto lo hace a expensas de los otros tejidos que son menos importantes para la supervivencia. Por ejemplo, en climas fríos, redistribuimos flujo sanguíneo a estos órganos, ¿ah? Y justamente retiramos de tejido muscular, piel, tracto gastrointestinal, porque son órganos que no son vitales para la manutención de la vida del paciente. Situaciones patológicas de mayor gravedad, obviamente vemos que la redistribución de flujo acaba siendo más importante y los signos y síntomas que presentamos, disculpen, en estos órganos acaban siendo más importantes, acaban siendo más marcados. Justamente, ya hemos hablado poco, pero uno de los sistemas más afectados cuando la función de bomba cardíaca falla es justamente quien redistribuye la totalidad del débito cardíaco, que son los pulmones. ¿Tá? Esta pequeña circulación, como estoy mostrándoles acá, justamente es una de las primeras que se ve afectada por efectos de la insuficiencia cardíaca, ya que ella es la que directamente recibe la totalidad del débito de la cámara derecha, redistribuye para la cámara izquierda. Pero si en uno de los dos corazones existe algún tipo de afectación funcional, vamos a tener consecuencias graves también a nivel respiratorio, como habíamos visto, eh, como vimos anteriormente en la clase de valvulopatías. A gente deu valvulopatia, né? Falando memória agora. Sim, a gente deu. De repente esqueci se a gente tinha dado valvulopatias ou não. Vamos continuar então. Ahora, en la insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que va a suceder? Tenemos realmente dos situaciones que son las que colaboran con la evolución de la patología. Uno es la disminución de la función de bomba cardíaca, o sea, un corazón que genera un menor débito cardíaco. De hecho, esto es la situación más frecuente, pero no es la única situación. La mejor forma de describir esto sería decir que es un corazón que no logra mantener las demandas corporales. ¿Tá? Vamos a describir así, un corazón que no logra mantener las demandas corporales. Después les voy a explicar por qué. Y en segundo lugar, mecanismos de adaptación. Si tenemos
un corazón que no logra mantener las demandas corporales, el organismo intenta y el propio corazón intentan generar algún tipo de elementos, mecanismos que consigan compensar esa falta de bomba cardíaca, o sea, esa incapacidad de bomba cardíaca. El problema es que son gran parte de estos mecanismos de adaptación son los que me van a generar la insuficiencia cardíaca. O sea, la falla funcional de bomba o la incapacidad cardíaca de generar demanda, las demandas corporales, esto es asociado a la enfermedad de base, hipertensión arterial, diabetes mellitus, infartos coronarios, valvulopatías. Ellas son las que me hicieron fallar la función del corazón. Sin embargo, lo que acaba estableciendo gran parte de la evolución y de la sintomatología asociada a la insuficiencia cardíaca realmente son los mecanismos de adaptación. Son mecanismos de adaptación entre comillas, entre aspas. Lo que ellos hacen es intentar ganar tiempo y mantener cierto grado de función, pero finalmente ellos tienen consecuencias funcionales cardíacas, tanto consecuencias estructurales, ¿ah?, como consecuencias en la función global del corazón y de otros sistemas asociados. El volumen, el débito cardíaco, o el volumen cardíaco, es la cantidad de sangre que finalmente el corazón bombea por minuto. Nos faltaba hablar de este concepto. Aquí está errado. Esse aqui tem que vir para cá, multiplicando. Não sei porque, acho que mexeu o slide. Nuestro débito cardíaco, ¿tá?, que es calculado por ml por minutos, ¿tá?, o litros por minuto también puede ser calculado, que es ese 5 litros por minuto. Nuestro débito cardíaco realmente se origina de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Volumen sistólico o volumen latido, como hemos hablado. Entonces, el cálculo del gasto cardíaco se basa en la frecuencia cardíaca basal de nuestro paciente, ¿tá?, cuántos latidos por minuto tiene, cuántos batimentos por minuto ele vai ter, vezes a quantidade de sangue que é ejetada em cada batimento. Vocês lembram, a gente tinha falado que temos uma quantidade de sangue geralmente ejetada, nosso volume sistólico ele varia entre 60 a 70 ml aproximadamente, então seria 60, 70 ml, vamos pegar 70 vezes a frequência cardíaca, tá? Essa frequência cardíaca calculada em latidos por minuto. Ese resultado es lo que nos va a dar finalmente el débito cardíaco de nuestro paciente. Obviamente no hacemos ese cálculo se hace de forma automática, o sea, es semiautomático. Realmente medimos algunos valores y el equipo hace. Se hace por ecocardiografía realmente. Nuestro débito cardíaco obviamente puede verse afectado por procesos fisiológicos como es el ejercicio físico, el estrés dinámico cardíaco puede afectar el débito, puede aumentarlo, ¿tá? Puede verse ligeramente disminuido en situaciones de reposo durante el sueño, ¿tá?, porque va en base a las demandas corporales. Ahora, lo que vamos a ver justamente en la insuficiencia cardíaca es que la forma más frecuente de ella se presenta justamente por disminución del débito cardíaco. ¿Por qué? Bueno, ahí va a depender de que sea por afectación o de la frecuencia o del volumen sistólico. ¿Qué sucede? Como ustedes ven acá, matemáticamente la fórmula es directamente proporcional. Entonces, si una de estas variables disminuye, vuelvo a repetir, este tiene que estar aquí, simplemente ele mexeu, no hay que estar dividiendo, no. Entonces, si la frecuencia cardíaca disminuye, mi débito cardíaco, por ende, también va a disminuir. Asimismo, si el volumen sistólico disminuye, el débito cardíaco disminuye. Formas de compensación serían de que si el volumen sistólico disminuye, como por uma facada, diminui o retorno venoso, a gente, aumentando a frequência cardíaca, teoricamente conseguiríamos manter um débito cardíaco normal,
¿tá? O sea, si hay poco volumen y yo aumento la frecuencia, yo estaría generando uma compensação e mantendo uma perfusão normal. Ou seja, o paciente levou uma. Não vamos colocar nem no contexto de uma facada, vamos colocar no contexto de um paciente que fez doação de sangue. Ele doou uma, duas sacolinhas de sangue, porque um cara grandão, ele podia, era uma situação de uma urgência, e ele doou. Quando fez a doação, essa diminuição do volume, obviamente, vai gerar um aumento da frequência cardíaca para manter o débito cardíaco normal. Por que tem paciente que desmaia? Porque por algum motivo eles não conseguiram elevar justamente a frequência cardíaca e finalmente elevar o débito. Por que o paciente desmaia? Geralmente o paciente desmaia por um efeito de baixa perfusão. A perfusão vai dirigida não somente pelo débito cardíaco, e sim pela pressão arterial, tá? Que é a força que temos, é a força gerada pelo sangue contra a parede do vaso. A pressão arterial, vocês lembram que a gente viu que é débito cardíaco, sua fórmula, vezes resistência vascular periférica. Esse paciente que fez doação de sangue, ele não gerou o mecanismo de compensação por A ou B motivo, pode ser que ele não saia, que ele tenha alguma doença vasovagal, ele não tinha se alimentado corretamente, ele se levantou muito rápido da maca depois de fazer a doação, daquele sofacinho, e simplesmente ele não gerou uma compensação, a frequência cardíaca não aumentou o suficiente, a resistência vascular periférica não aumentou e a pressão do paciente ela cai ligeiramente. Nesse caso, são situações temporárias, isso não coloca em risco a vida de ninguém, tá? No contexto, o paciente que fez doação de sangue, obviamente. Pero, depois vamos ver em insuficiência, em choque circulatório, que de hecho un cuadro hemorrágico puede llevar al paciente a óbito justamente por estos mecanismos que estamos viendo acá. Si la presión cae demasiado, desaparece la perfusión de los tejidos. ¿tá? Entonces, diferencia entre ambos, el débito cardíaco es una variable de la presión arterial. La presión arterial es quien va a mantener la perfusión, va a mantener el flujo sanguíneo, ¿tá? Y el débito cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón expulsa por minuto. Entonces, diferencia entre débito y volumen latido, esto es cantidad por minuto, esto es batimentos por minuto. ¿tá? O sea, esto es volumen por batimento. Cantidad de sangre por batimento, cantidad de sangre por minuto. ¿tá? La frecuencia cardíaca, esto ya de hecho habíamos... disculpe. Bueno, déjenme terminar esto y vuelvo a explicar algo que no quiero dejar pasar, que después vamos a usar en las siguientes clases, vamos a ver. La frecuencia cardíaca, vamos a recordar de que ella es originada por el nódulo sinoatrial. Sin embargo, el sistema nervioso autónomo, él genera una influencia sobre el nodo sinoatrial y puede reajustar la frecuencia cardíaca en base a necesidades corporales. El nodo sinoatrial, él es quien va a crear y la frecuencia cardíaca simplemente es la que va a dar el estímulo de si va a ser el sistema nervioso autónomo es el que va a dar el estímulo, de que si la frecuencia va a ser mayor o necesitamos una frecuencia menor. Pero existen situaciones en que obviamente el estímulo del sistema nervioso autónomo es uno, pero la respuesta del nodo sinoatrial es otra. Eso vamos a estudiar después en los trastornos del ritmo. ¿Por qué no quería dejar de hablar de eso? Justamente en base a esta pequeña formulita. Teóricamente, mientras más aumentamos la frecuencia cardíaca, esto quiero que presten bastante atención, mientras más aumentamos la frecuencia cardíaca, teóricamente mi débito cardíaco sería mayor. Correcto. Pregunto para vocês. ¿Es así o no? Mientras mayor sea la frecuencia cardíaca, mayor es el débito cardíaco. Não.
Espera aí, tem alguma coisa errada aqui. A ver, acho que não entenderam a pergunta ou não entenderam a explicação. Vamos lá de novo. Deixa eu refazer a fórmula. Eu não sei se está sendo mal interpretada lá e achando que está dividindo. Débito cardíaco, ou gasto cardíaco, é igual a frequência cardíaca vezes volume latido, volume sistólico, tá? Pessoal, matemática, ensino fundamental. Essa fórmula está multiplicando, as variáveis são diretamente proporcionais entre si, certo? Se eu aumento uma, vamos botar em número, porque a questão é numérica mesmo. Vamos botar um exemplo aqui embaixo. Débito cardíaco médio, vamos botar. Débito cardíaco médio, é uma frequência cardíaca 80 batimentos por minuto. 80 batimentos por um volume latido de 70 ml. Não sei quanto que dá isso. Alguém quer fazer o cálculo aí? Tô com a cabeça meio... Não tomei café hoje. 480, perfeito. Muito obrigado, Lion. Então, são 4,8 litros por minuto. Eu só botei para litro, tá? O resultado foi 480 ml. Eu passei para litro só, tá? Agora, não, seria 4.800. Seria 4.800, na verdade, o resultado. São 4,8 litros. Agora, vamos pegar isso. Exatamente, David. Porque está diretamente proporcional. Então, volto a repetir a pergunta que eu fiz. Se eu aumento minha frequência cardíaca, mais, aumenta mais o débito cardíaco? Sim ou não? Vamos pegar outro exemplo. Aí Lion já está com a calculadora na mão. Lion, vamos botar 110 vezes 70. Vai dar uns 7.700, 7,7, né? Exato. Então hoje não dá com a matemática, não. 7,7 litros. Aumentou meu débito? Aumentou. Como a gente vê isso? Começa a fazer polichinelo, você rapidinho, 2 minutos de polichinelo já está assim. Perfeito. Vamos a mais. 150. 150. 150. Quanto que daria, Laio? Por favor? Obrigado. Então, vamos para 10,5 litros por minuto. Olhem, isso é débito cardíaco ainda. Dá para fazer? Dá. De fato, a gente vê isso como um exercício intenso. Dependendo da idade de cada um de nós, a gente tem uma frequência cardíaca máxima. Isso é situação fisiológica, hein? Estou falando normal ainda. Temos o que é chamado frequência cardíaca máxima, que é o máximo que a gente tem que atingir pela idade, dependendo se o paciente toma beta-bloqueador, se é um idoso, se tem doença de base, isso já teria igual, né? Na verdade, se afetaria só a frequência cardíaca de trabalho. E temos a frequência cardíaca de exercício ou frequência cardíaca de trabalho, também é chamado, que é, obviamente, inferior à frequência cardíaca máxima, mas é o que a gente tem que atingir para conseguir uma perfusão ao tecido muscular esquelético. O que acontece? O problema é que essa frequência cardíaca de trabalho é o que a gente precisaria atingir, o limite, que vai depender da nossa idade, de novo, é o que a gente precisaria atingir para ter uma boa perfusão muscular esquelética e fazer algum esforço físico de maneira que a gente consiga tirar todo o potencial de nosso músculo esquelético. O pessoal que faz academia, toma pré-treino, eles fazem eles trapassam basicamente. Como?
a gente pode chegar à nossa frequência cardíaca de trabalho, que poderia ser provavelmente por aqui. Para mim, mais ou menos por aqui. Eu faria isso fazendo simplesmente uns 10 minutos de caminhada e depois correndo, 5 minutos caminhando, 5 minutos correndo na esteira. Você já chega nessa frequência e aí começa a fazer exercício na academia. Perfeito. E o pessoal que toma pré-treino, eles tomam. O pré-treino está cheio de estimulantes sinotrópicos e cronotrópicos que diretamente você toma ou bebe com um copo d'água, com um copo de suco, e você já pula para essa frequência cardíaca aqui. Não é tão bom quanto parece, porque primeiro você estimula o coração sem ter pré-aquecido o sistema osteomuscular, o qual é propenso a lesões articulares, musculares e demais. Mas é bom para alguns usar pré-treino, para o fisioterapeuta é melhor ainda, para o traumatologista, porque tem um monte de paciente. Mas bom, para o cardio também, o pré-treino acaba com o coração. Então, deixa o pessoal tomando mesmo. Agora, justamente o Ernesto está falando aqui, diz, porém com o aumento da frequência cardíaca disminui a quantidade, não disminui a quantidade de sangre salida. Aí que está o problema. Cuando es un proceso controlado, como en el ejercicio físico, la frecuencia cardíaca de hecho puede aumentar, pero como dije, existe una frecuencia cardíaca máxima, que es estipulada en base de forma rudimentaria para a la edad. ¿tá? ¿Qué sucede? Esta frecuencia cardíaca máxima es el máximo de frecuencia que desde el punto de vista sinusal mi corazón lograría generar en base a mi edad. El problema es que si yo aumento demasiado, vamos a volver atrás, si yo aumento demasiado mi frecuencia cardíaca, demasiado, o sea, além dos valores normais, mi corazón tiene un problema, que una frecuencia cardíaca demasiado rápido significa que este ciclo está completándose demasiado rápido. ¿Cómo yo completo el ciclo? ¿Cómo yo completo el ciclo de manera más rápida? Disminuyendo el tiempo de duración de cada una de sus fases. La sístole es un proceso relativamente rápido, porque simplemente es la contracción y expulsión. Esa frecuencia cardíaca aumentada, generalmente ella se ve a expensas de aumento de justamente el cronotropismo, la velocidad de contracción de mi músculo. ¿Cuál es el problema con eso? Que mientras más rápido el ventrículo entra de sístole a sístole, o sea, completa el proceso, sístole, 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 o sea que esa frecuencia cardíaca es 150, quiere decir que está generando 150 sístoles ventriculares en un minuto. Pero hay un problema, que justamente es lo que Ernesto já percebeu. Quando a gente sobrepassa os valores normais, tá? Se gera um problema, que é que mientras maior a frequência, o período diastólico vai se acortando, tá? Mientras mais sístole eu tenho por minuto, menor duração tem a diástole. Então, geralmente esses transtornos, o que se vem associado é a redução do volume da pré-carga. Ou seja, é um coração que bombeia, 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 mas não impulsiona sangue, porque ele não está tendo tempo de dilatar, preencher e bater de novo. Dilatar, preencher, bater de novo. Ele simplesmente está... Ou seja, não tem tempo de ter uma pré-carga real. Obviamente, isso não acontece no exercício. Isso acontece porque o exercício, do mesmo jeito, respeita o ciclo cardíaco e, em segundo lugar, tem um limite do batimento que o paciente pode desenvolver. No contexto, cadê minha... Aqui. No contexto das taquiarritmias, que a gente vai ver nas seguintes aulas, mas elas são uma complicação frequente das insuficiências cardíacas, justamente um dos pacientes que maior predisposição tem a fazer transtornos do ritmo são os pacientes com insuficiência cardíaca crônica.
El problema es que en esas situaciones generalmente la frecuencia cardíaca es mucho mayor o puede llegar a ser mucho mayor a la frecuencia cardíaca máxima del paciente. Estamos hablando de pacientes con fibrilaciones, con flutters, que ellos pueden llegar fácilmente a 200, 250 latidos por minuto. El problema es que justamente en esa situación yo tengo una frecuencia cardíaca elevada, ¿tá? Pero mi precarga es deficiente. Y ahí que viene el problema. El volumen sistólico está formado por precarga y poscarga. La precarga de estos pacientes se disminuye porque no hay tiempo de llenar el ventrículo. Él entra en sístole antes que el ventrículo realmente logre generar un volumen diastólico. O sea que muito batimento, mas não tem conteúdo, tá? Justamente estos pacientes generan alteraciones hemodinámicas por una frecuencia cardíaca demasiado elevada sin tener volumen a nivel de cámara cardíaca. O sea que el débito cardíaco de él se reduce de forma súbita cuando entra en esa fase. Por eso o paciente geralmente tem um transtorno do ritmo, sente dor no peito e ele pode sofrer un síncope, pode desmayar, ¿tá? Entonces, sí, la frecuencia cardíaca, ella mientras más aumente, aumenta mi débito cardíaco, pero eso tiene un límite, como dijimos. Mientras más aumente la frecuencia cardíaca y se aleje del promedio esperado para ese paciente, mayor va a ser el riesgo de generarse justamente un trastorno de bajo volumen latido, ¿tá? Bajo volumen sistólico. O sea que va finalmente a afetar el débito cardíaco. Você entendeu, pessoal? Isso depois a gente vai ver de novo em transtornos do ritmo, em arritmias. A gente vai voltar a analisar esse conteúdo. Depois vamos ver como que ela se origina. Como les había dicho, la frecuencia cardíaca, ella se origina en el nodo sinoatrial, solo que el sistema nervioso autónomo genera un estímulo, aumentando o disminuyendo la frecuencia. El volumen latido o volumen sistólico está generado en función de la precarga y la poscarga, ¿tá? Volumen de llenado ventricular versus la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo para expulsar finalmente la sangre. Podemos tener, obviamente, la insuficiencia cardíaca, podemos ver trastornos de afectación de la precarga como trastornos de afectación de la poscarga, ¿tá? Ambas fases se pueden ver alteradas y de hecho ambas fases nos van a generar distintas evoluciones en la insuficiencia cardíaca, distintas características asociadas. Fracción de eyección. Aquí, déjenme explicar qué sería la fracción de eyección y qué contexto tiene en relación con el paciente con insuficiencia cardíaca. La fracción de eyección, obviamente, no calculamos manualmente. De nuevo, esto es hecho por ecocardiografía. La fracción de eyección se calcula en base a una fórmula matemática que es el volumen sistólico dividido el volumen telediastólico, ¿tá? Esa fracción multiplicado por 100 finalmente nos va a dar un porcentaje. Déjenme escribir aquí, sea más fácil. Sería volumen, la fracción de eyección. Aquí, fracción de eyección es igual a volumen sistólico dividido volumen telediastólico. O sea, que sería el volumen por cada latido dividido la cantidad de sangre que llena el ventrículo izquierdo. Esto multiplicado por 100 nos va a dar entonces en porcentaje realmente cuánto del total de sangre, cuánto realmente es expulsado. Tá? O sea, dos 120, 130 ml, que porcentagem disso realmente foi ejetado do coração. ¿Por qué es importante eso? Porque eso nos va a determinar el grado de función normal. La fracción de eyección nunca es 100%, ¿tá? La fracción de eyección generalmente lo normal
es en torno a 50, de 60, disculpen, a 70%. Disculpen. TL diastólico é final de diástole. Vocês terão em fisiologia, pessoal. Volume telesistólico, volume final de sístole. Volume telesistólico é a reserva ventricular. Volume telediastólico é o volume final de diástole. Bom, se não viram, vocês tinham que ter estudado. No Guyton está, pessoal. E ó, tem que estar do lado de vocês, ó. Estou formado há um tempão, já sou cardio e o Guyton não sai do meu lado. Tem que estar aí. Ninguém vai fazer depois, ninguém vai atender o paciente por vocês, ninguém vai fazer a revalia por vocês. Se não viram, eu sinto muito, mas isso era básico mesmo, hein? Não é coisa grande, não. Ou seja, não é coisa pequenininha, não, que está em rodapé de livro. Isso é conceito básico de cardiologia em físio. O resto sabe que, se não sabe, então. Mas eu falei no começo. Acho que David, no caso, não estava ainda. Mas eu falei no começo. A ver. Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Volume telediastólico, volume final de diástole. Mas eu sei, pessoal, sempre tem algumas limitações, tem deficiência. Eu também tive na minha carreira, mas não tem jeito não, hein? Tem que ir atrás. A questão, pessoal, é que sempre vai ter alguma deficiência. Não importa onde você estudem, o que você estudem, sempre tem. Deixa eu ver que slide fiquei. Questão aí, cada um vai atrás, né? Aqui. Então, nosso volume sistólico dividido o volume final de diástole, tá? Volume telediastólico, multiplicado por 100, finalmente vai nos dar percentualmente quanto é a quantidade de sangue que realmente é expulsado do ventrículo esquerdo. A quantidade de sangue nunca vai ser 100%. Alguém me fala por que nunca é 100%? Porque nunca minha fração de ejeção vai ser 100%. Porque que ela, o normal, é em torno a 60, 70. Inclusive, aqui veja, toma em consideração 55. Tem literatura que toma 50 até. 50, 70. Vamos lá. Por quê, pessoal? Por que não é 100%? Não. Estamos falando de volumes cardíacos. Volto a repetir. Agora sim. Como se chama essa parte? Como se chama o volume que fica no ventrículo esquerdo? Olá, pessoal. Eu falei no começo da aula, eu falei. Bom, ninguém sabe. Vou repetir. Correr atrás, né? Eu falei no começo, pessoal. Volume, e o que o Ernesto está falando aí, é volume telesistólico, tá? O volume telesistólico, o volume final de sístole, é a quantidade, um remanente de sangue, é
em alguns livros, justamente, eles acabam citando como volume residual. Esse volume residual, seria simplesmente uma quantidade, um pequeno volume de sangue de uns 40 ml, que justamente ele fica, vejam aqui, aproximadamente 30%, fica na câmara ventricular esquerda e acompanha o próximo processo de diástole ventricular. Para quê? Uma questão simples. Se eu tenho esses dois copos, um vazio e um cheio, e eu vou preencher os dois, qual dos dois vai se preencher mais rápido? O que está vazio, o que está vazio ou o que está pela metade? Qual dos dois preenche mais rápido? O que está pela metade, né? Então, simplesmente por isso a gente precisa um volume telesistólico. O volume telesistólico, então, vai me permitir que finalmente eu complete meu ciclo cardíaco, a fase diastólica, de forma mais rápida. Quando eu perdo volume telesistólico, tá? Justamente acontece na insuficiência cardíaca, acontece nos transtornos do ritmo, aí progressivamente meu tempo diastólico se altera e se prolonga o tempo diastólico. Isso altera o ciclo cardíaco, porém altera finalmente meu débito cardíaco. Na fração de ejeção, o cálculo de fração de ejeção justamente é feito de maneira tomando em consideração de que não o total do coração vai ser expulsado, tá? Simplesmente vai ser expulsado a porção correspondente ao volume batimento. Por isso, o cálculo é feito volume sistólico, tá? Dividido o volume total do ventrículo, que seria o volume telediastólico, ou seja, aproximadamente 60 dividido 120 por 100, tá? Isso nos daria nossa média de fração de ejeção, ou seja, o normal. A fração de ejeção, obviamente, é um cálculo muito importante. Por que você já tem que saber isso? Vamos falar, poxa, doutor, mas eu não sou cardio. Mas vocês vão ser médicos. Médico tem que saber isso. Ah, eu vou fazer estética no futuro. Mas você não deixa de ser médico. Então, tem que saber o que é a fração de ejeção. Porque se você vai fazer um botox num paciente que é diabético, vai fazer um ácido hialurônico no paciente que tem uma miocardiopatia, pelo menos você tem que solicitar uma avaliação pré-cirúrgica nesse paciente. Por mais que seja minimamente invasivo, a avaliação, os procedimentos estéticos estão considerados como procedimentos de caráter cirúrgico. Então, tem que fazer uma avaliação. Mas se aí chega seu paciente vocês mandaram para mim fazer a avaliação, eu fiz a avaliação, eu devolvo para vocês, e chega que o paciente tem uma fração de ejeção de 55 ou de 45. Mas você não sabe o que isso corresponde. Ou 55 você fala, poxa, mas ele expeliu só os 50% do que ele tem, então ele está em insuficiência. Mas não lembraram de que, de fato, o ventrículo não expulsa o total de sangue, tá? Isso não está em nenhum lado, porque isso vocês tinham que saber da carreira, pessoal, tá? Então, lembrem que eu sempre falo para vocês, para a família de vocês, para a amiga de mamãe, para o tio, vocês já são médicos. Então, qualquer dia desses, chega aí você e fala, ei, fulano, oi, e aí, Ernesto, e aí, Lion, você que estuda medicina lá no Paraguai, toma aqui meu laudo ecocardiográfico, me aí, eu tenho alguma coisa? E aí você vai ver que o laudo fala fração de ejeção em 55. E para você não ficar ruim e falar para o cara, olha, seu coração só bombeia a metade, você está muito mal. Na verdade, o paciente está com uma fração de ejeção normal. Então, por isso é importante, pessoal, vocês já irem integrando os conhecimentos, porque para os seus familiares, vocês são praticamente médicos já. Obviamente, ainda falta muito caminho pela frente, mas em algum momento vocês vão se deparar com essas situações. Imagino que mais de um de vocês já teve situações semelhantes a essa, tá? Então, nosso paciente, temos esse cálculo de fração de ejeção, é uma boa medida para avaliar o grau de função cardíaca, mas ele não é perfeito. Ele tem situações nas quais realmente a fração de ejeção pode me dar uma falsa expectativa de normalidade. Depois vou explicar qual é que são
nos processos de remodelado cardíaco. Ahora, otro elemento que se ve implicado en las insuficiencias cardíacas son los mecanismos de adaptación, ¿tá? Los mecanismos de adaptación, como es el caso de la ley de Frank-Starling, activación autónoma, sistema renina-angiotensina-aldosterona, que hemos hablado bastante ya, ¿tá? Y finalmente los procesos de remodelación. De hecho, estos mecanismos, la idea de ellos es intentar compensar la falta de función de bomba, ¿tá? Mientras que por otro lado, gran parte de ellos realmente son los que acaban generando la sintomatología del paciente. Entonces, cuando ustedes lleguen a quinto, sexto ano e comecem a dar tratamento do paciente, tem ainda muito que aprender, muita fisiopatologia, patomédica, farmacologia, semiologia. Quando vocês chegarem lá, então vão ver que grande parte do tratamento do paciente com insuficiência cardíaca justamente vai dirigido a tentar compensar esses mecanismos aqui. Parte dele é tentar inibir o processo da lei de Frank-Starling, parte dela é diminuir a estimulação autônoma, inibir sistema renina-angiotensina-aldosterona, isso aqui não traz bom nenhum ao paciente, e com isso diminuir o processo de remodelado. A gente não tem fármaco nenhum que diretamente atinja o remodelado cardíaco, de fato tem, mas ainda a FDA está em processo de avaliação com esse negócio do coronavírus e demais, aí parou tudo. Mas tinha uns fármacos que realmente tinham um bom futuro diretamente aqui, mas a gente conseguindo controlar esses aqui, de fato, já conseguimos controlar o remodelado, de forma indireta, tá? E se a gente quer que a obra em casa fique direitinho, é só não incomodar o pedreiro. Basicamente assim. Mas a gente não pode ficar falando com o pedreiro, olha, eu quero assim, faz aqui, bota o tijolo mais para lá, mais para cá, porque senão o trabalho não dá certo. E o pedreiro vai embora. Então, a melhor maneira de a gente hoje tomar um pouco que controle do processo de remodelado, inibir o remodelado, inclusive reverter o remodelado, coisa que é possível, é de fato gerando controle dos outros mecanismos de adaptação. Sobretudo, esse aqui, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tá? A angiotensina 2, por meio de seus receptores AT1, que estão presentes a nível neuronal, a nível cardíaco, a nível renal, obviamente a nível suprarrenal, os receptores AT1, eles são responsáveis de grande parte da lesão cardiovascular associada à doença como insuficiência cardíaca e hipertensão arterial. A estimulação da angiotensina 2 no receptor AT1, de fato, gera remodelado vascular, proliferação celular, aumento da túnica média a nível vascular, hipertrofia miocárdica, ela gera aumento do hino e cronotropismo e aumenta justamente a resposta neuronal, ou seja, que aumenta o estímulo nervoso simpático. Todos esses mecanismos, gera inflamação, liberação de espécies reativas de oxigênio, estresse oxidativo, assim que vai piorar tanto a aterosclerose, vai diminuir o diâmetro do vaso, vai hipertrofiar o músculo cardíaco, aumenta a função do coração, então estimula ainda mais a lei de Frank-Starling. Então, justamente, grande parte do tratamento, e o primeiro de tudo, é controlar isso aqui. O melhor é que a maneira de controlar isso aqui é a mesma maneira de controlar a hipertensão arterial. É o mesmo fármaco que a gente utiliza. De fato, grande parte dos pacientes com insuficiência cardíaca, eles tiveram sua origem associada à hipertensão. Então, eu consigo controlar duas doenças do mesmo jeito. Se a gente adiciona que o paciente pode ter um histórico de infarto associado à insuficiência cardíaca, de fato temos uma família farmacológica que vai controlar a pressão arterial, vai inibir o sistema renina-angiotensina-aldosterona e ainda melhora a contractibilidade miocárdica. Ou seja,
É um fármaco ótimo, mas em alguns pacientes tem alguns efeitos colaterais que não tem nenhuma mortalidade associada, simplesmente é chato para o paciente. Então a gente tem que passar a outras famílias farmacológicas. Mas igual, conseguem fazer os 3 processos ao mesmo tempo. Então, não temos agora mesmo um fármaco que diretamente atue aqui, mas temos um que atua sobre temos 2 famílias, na verdade, famílias inteiras, tem mais de 5 fármacos cada, que atuam de fato em 3 patologias associadas à insuficiência cardíaca e de fato atuam em praticamente todos os mecanismos de compensação e de forma indireta atuam na hipertrofia e remodelado, tá? Vamos lá. Aqui vemos justamente a base do desenvolvimento do paciente com insuficiência cardíaca. Vean que o processo comienza por uma função de bomba disminuída, tá? Vamos a suponer, um coração que infartou. Um coração que infartou. Esse coração que infartou, essa porção do miocárdio, que já não tem uma mesma capacidade contrátil, vai gerar que o débito cardíaco comece a diminuir, isso diminui a perfusão renal, o qual gera ativação do sistema renina-angiotensina. Por quê? Porque o sistema, ele se ativa, a liberação de renina é determinada por pressão arterial, tá? Volume sanguíneo, regularização do sódio e sistema nervoso autônomo. Então, aqui temos, então, diretamente diminuição do fluxo como causa da ativação de renina. A ativação de renina, tá, vai me gerar finalmente a angiotensina 2. A angiotensina 2 é considerado o fármaco vasoativo mais potente, vasoconstritor mais potente em nosso organismo. A angiotensina 2 vai gerar vasoconstrição periférica, tá? Enquanto que a nível suprarrenal gera a liberação de aldosterona. Vocês lembram que a aldosterona atuava no túbulo contorneado distal, a porção, o terço distal dele, e na porção cortical do túbulo coletor. A esse nível, gera retenção de sódio, tira sódio do túbulo para o interstício, e junto com o sódio, atrás do sódio vai a água. Essa água finalmente vai expandir meu líquido extracelular, o qual se traduz em um aumento do volume plasmático. Maior volume plasmático significa maior retorno venoso pelo sistema cava, tá? Qual é o problema com isso? E aí entra o mecanismo de Frank-Starling. Frank-Starling, se a gente resumir em poucas palavras, determina que todo volume que chegar no coração, o coração vai ter capacidade de bombear ele. É um mecanismo reflexo, porque em grande medida é determinado, obviamente, pelo inotropismo, mas também é determinado pela própria estrutura das travéculas carnosas a nível ventricular. Então, mientras mais volume chegar, as travéculas mais se distendem e maior é a força contráctil delas. Ou seja, como é tecido com complacência, compliance, então, mientras mais elas forem esticadas, quando elas se relaxarem, ou seja, quando elas se contraírem, desculpa, a força de volta vai ser maior. Ou seja, que o maior volume que chegou a nível cardíaco, teoricamente deveria ser expulsado. O problema é, e aí que vai a questão, essa ativação, junto com a estimulação direta gerada pela angiotensina 2, que aqui não está sendo mostrado, isso acaba gerando que meu miocárdio, ele comece, como é mais utilizado, ele começa a hipertrofiar, ou seja, começa a crescer a célula miocárdica. Aí temos outro problema, que pelo fato que a angiotensina 2 está atuando e gerou vasoconstrição, isso gerou uma redução do diâmetro vascular, ou seja, que gera um aumento da resistência vascular periférica. Maior resistência vascular periférica acaba gerando que a força que meu ventrículo esquerdo tem que fazer para tirar o sangue do ventrículo e mandar para a aorta, agora vai ser maior, porque ele tem que lutar contra uma força contrária.
que é a resistência vascular periférica. Então, para isso, meu miocárdio hipertrofia mais ainda. Mientras mais ele hipertrofie para vencer essa força, ao mesmo tempo, ele vai perdendo capacidade funcional. Por quê? E aí entra em jogo todo que é o remodelado cardíaco. Quando o coração hipertrofia, de fato, ele pode hipertrofiar em duas direções distintas. Na verdade, ele tem três mecanismos de hipertrofia. Tem um mecanismo simétrico, que ele hipertrofia o músculo, fica mais largo, mas o coração fica maior, tá? Isso é bom, isso é no atleta, isso é dentro dos parâmetros, é útil para o paciente que é atleta de alto rendimento. Temos a hipertrofia concêntrica, que é o paciente que a largura da parede aumenta para dentro. Isso tem um problema de que é um miocárdio muito forte, mas o volume ventricular, ele se reduz, tá? O volume total do ventrículo esquerdo diminui. E na outra forma, que é a hipertrofia excêntrica, é um coração que cresce para fora. Ele vai crescendo, a parede fica fina, o volume ventricular aumenta, tá? Porém, a força muscular, entenda-se pós-carga, inotropismo, ela diminui. Ou seja, é um coração com muito volume, mas sem força para bombear. E esse aqui é um coração com muita força, porém com pouco volume. Basicamente, isso que a gente vê na miocardiopatia hipertrófica e dilatada. Ambas situações podem acontecer em nosso paciente, tá? Você entendeu, pessoal? Até aí? Entendeu alguma coisa? Perfeito, então. Acá les había dicho justamente que la fracción de eyección es un cálculo muy útil, es importante, siempre tiene que ser realizado, pero tiene justamente un problema. Matemáticamente, la fracción de eyección en el paciente que tiene miocardiopatía hipertrófica concéntrica, como el corazón crece hacia adentro, yo tengo un problema. Mi volumen telediastólico, o sea que el volumen total del ventrículo disminuye, se reduce, ¿tá? Y el volumen sistólico también va a reducirse. Matemáticamente, cuando yo haga la fórmula, como ella es representada en porcentaje, mi paciente puede mostrar una fracción de eyección normal, sin embargo, él está teniendo un débito cardíaco bajo y estar en una insuficiencia cardíaca probablemente severa. ¿Por qué se da eso? Porque se reducen los dos valores de la división, ¿tá? Entonces, matemáticamente, como es en porcentaje, se mantiene el porcentaje, se mantiene igual, ¿tá? Eso sucede justamente en la miocardiopatía hipertrófica concéntrica. Me puede dar una falsa imagen de normalidad, pero por eso es importante evaluar el tamaño de las cámaras, no solamente y los volúmenes en las cámaras, no solamente ver el porcentaje, no solamente ler o laudo do ecocardio, sino ver quanto volume tem esse ventrículo, quanto o volume final de diástole, quanto é o volume batimento desse paciente. Quando a gente veja que já está fora do normal, com uma fração de ejeção normal, ou seja, quando os valores em volume, em ml, estejam reduzidos por baixo da normalidade, porém me mostra uma fração de ejeção conservada, então eu sei que, obviamente, aqui teve um remodelado concêntrico. Obviamente, um bom ecocardiografista, o primeiro que vai fazer é tomar as medidas da estrutura miocárdica. Não é somente fazer cálculo de fração e controle dos volúmenes. Tem também que aferir o tamanho da massa miocárdica. Então, por isso, cuidado com a fração de ejeção, que não é infalível, não. Então, chegamos. Insuficiência cardíaca
congestiva. ¿Cómo la vamos a clasificar? Como ven, tenemos diferentes formas de clasificarlas. De hecho, podemos combinar esta clasificación en base al proceso patológico. La primera, que es la más simple, es en base al grado del débito cardíaco, alto y bajo débito. Las más frecuentes son las de bajo débito. Insuficiencias sistólicas o diastólicas. Esto va a depender de la patología que me originó la insuficiencia cardíaca, si ellas alteran la fase diastólica ventricular o alteran la fase sistólica. ¿tá? Y finalmente insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, dependiendo qué cámara del corazón finalmente se ve afectada. Las más frecuentes de todas son las insuficiencias cardíacas izquierdas, sistólicas, de bajo gasto. Ou seja, é um coração esquerdo que não consegue bombear sangue suficiente. Essa é a mais frequente no paciente que sofre infarto agudo do miocárdio, tá? Insuficiência cardíaca izquierda sistólica de baixo débito. Las insuficiencias de alto gasto o alto débito son situaciones en que de hecho el problema original no está en el corazón. El problema original se debe a un problema en la correlación de capacidad de producción cardíaca versus la demanda corporal basal. Por eso se ve asociado la insuficiencia de alto débito a un corazón normal asociado a una patología que genera altas demandas metabólicas. El paciente con anemia, que ya habíamos hablado anteriormente, es un paciente que tiene un déficit de transporte de oxígeno. Entonces la idea del organismo es el solicitar más, pedir más, exigir más. La única manera de realizar esto sería justamente aumentando el débito cardíaco. En nuestro paciente con insuficiencia cardíaca de alto débito, es un paciente que el corazón funciona, de hecho funciona más que lo normal, sin embargo, igual él no logra suplir las demandas corporales. ¿tá? Por eso les dije, la mejor forma de imaginar la insuficiencia cardíaca es tomar en consideración no un fallo funcional cardíaco, sino una incapacidad del corazón de mantener demandas corporales, como es el caso, tomando en consideración las insuficiencias de alto gasto. Tirotoxicosis, não sei se já deram alguma coisa de endócrino, devem ter dado em bioquímica ou devem ter dado em histologia, fisiologia também, né? La tirotoxicosis se da en contexto generalmente, ahí hay una diferencia literaria. Tem autores que colocam a tirotoxicosis junto com hipertiroidismo. Tecnicamente existe uma diferença entre ambas. Hay o hipertiroidismo, um aumento da função da glândula tiroide, tá? Por conceito. A tirotoxicose é um aumento da liberação de hormônios tiroides. Não seria a mesma coisa? Não, porque a tirotoxicose de fato pode se dar em contexto ou em ausência de um hipertiroidismo. Por quê? Porque a tirotoxicose, que também é chamada tormenta tiroidea, ela se dá quando temos uma liberação massiva de grandes quantidades de hormônio tiroide, T3 e T4. Como os hormônios tiroides eles são estimulantes metabólicos, a gente tem receptor para o monotiroide basicamente em todo o organismo, o problema é que essa estimulação justamente vai me levar a um aumento da demanda metabólica e um aumento da função cardíaca, porém incapaz de suplir as demandas orgânicas. Por isso o paciente vai para a insuficiência. Interessantemente, isso aqui pode acontecer de forma aguda. Tá? É muito frequente em Paraguai, quadro de tirotoxicose, quadros de doença tiroide, sobretudo que a tirotoxicose ela pode acontecer em contexto não de uma glândula hiperfuncionante, senão de um paciente com um nódulo tiroide e esse nódulo ser hiperfuncionante ou não, e simplesmente ter uma grande quantidade de coloide no seu interior. O problema é que esses nódulos, esses cistos tiroides, na manipulação, fazendo a exploração da glândula ou tentando operar,
eles podem se quebrar e expulsar o conteúdo. E isso leva à famosa tormenta tiroide, tá? Assim que cuidado, porque isso é muito frequente. Paciente com que ele chegue falando que ele sente um negocinho na garganta, ele sente. Cuidado com a exploração. Se você encontra um nódulo na tiroide, não fique cutucando. Se encontrou, tocou uma vez, deixa aí, pede uma ecografia, não fica cutucando, porque pode se esvaziar e as consequências para o paciente podem ser fatais. Isso aqui chega a ser mortal, o paciente chega a ter necessidade de intubação em alguns casos, e se você está num consultório, está um posto de saúde, não tem carro de paro, não tem equipamento para intubação, assistência ventilatória mecânica, não fica cutucando um tiroide só porque achou e está achando legal sentir nas mãos, tá? Pede um estudos laboratoriais, pede ecografia e passa para frente o paciente, porque isso pode ser grave. A ver, falando de aqui, alto gasto, não, não necessariamente. As de baixo débito também se podem ver associadas à taquicardia, David. A taquicardia é só uma compensação para tentar manter um débito cardíaco. De fato, justamente nessas aqui que eu estava explicando, que é a forma clássica da insuficiência cardíaca, a gente pode ver frequências maiores, justamente tentando estimular, como vem aqui, tem estimulação simpática, veja? Isso vai aumentar a frequência cardíaca. E faz parte normal da evolução da fisiopatologia da insuficiência cardíaca. O problema é que isso se correlaciona a maior remodelado. As insuficiências de alto débito são as que têm um transtorno de oferta-demanda, se a gente for resumir. Oferta versus demanda. Oferta versus demanda. Em que sentido? Obviamente não estamos falando de mercado e nada disso. Estamos falando de função metabólica versus função cardíaca. Quanto meu coração pode ofertar? Meu coração, a oferta dele é 6 litros por minuto. O débito cardíaco dele. Pode aumentar? Pode. 9, 10 litros por minuto. Mas a demanda, se a demanda metabólica é 20, não estou já aqui em insuficiência. Se eu ofereço 6, eu como coração, ofereço 6 litros por minuto e meu organismo requer 20, eu já não estou em insuficiência. Então, as insuficiências de alto débito, esse é o nome que recebem, porque geralmente o coração aumenta mais ainda seu débito, mas igual não é suficiente para a demanda corporal. Por isso, um problema de oferta versus demanda. A frequência cardíaca ou outros valores, outras medidas como frequência respiratória e demais, eles são simplesmente a apresentação da sintomatologia. Não fazem parte diretamente da causa. Na fisiopatologia de insuficiência cardíaca, de fato, ela simplesmente é mais um elemento agravante que a gente consegue determinar na exploração do paciente. E é por reflexo simpático. Somente isso. Aqui também vamos ter. Porque o primeiro que vai ter o paciente com tirotoxicose é taquicardia. Se vocês lembram, quando a gente deu a aula da anemia, uma das apresentações da anemia é hiperpneia e taquicardia. Tá? Então, ambos vão ter. Isso é ruim, porque isso leva ao remodelado cardíaco. Las insuficiencias de alto débito, bajo gasto, disculpen, estas son la forma clássica de presentação, é o típico paciente com insuficiência cardíaca, tá? É o que a gente sempre, ou seja, a maioria dos pacientes que a gente vai encontrar são desses origens, porque geralmente eles se originam por miocardiopatias, como doença de Chagas, associado a síndromes coronarianos, como consequência de diabetes, consequência de hipertensão arterial. Então, são os que mais frequentemente a gente vai encontrar.
Aqui temos que lembrar que não vai ser o único, né? Os outros também, o de autodébito também. As insuficiências sistólicas e diastólicas, isso é somente referendo a que fase da função cardíaca se vê afetada, tá? Se é durante a fase sistólica ou diastólica, isso em gran medida se vai ver asociado, eso se va a ver asociado a la causa de la insuficiencia. Existen patologías, como es el caso justamente del infarto del miocardio, que tiene mayor predisposición a generar insuficiencias cardíacas sistólicas, ya que ellos pierden miocardio y se ponen de fuerza contráctil. El caso de los remodelados hipertróficos, como es la hipertensión arterial, como existe una hipertrofia ventricular izquierda, disminuye la fase diastólica y genera insuficiencias cardíacas diastólicas, al contrario. Tá? Uma coisa interessante, em medicina as coisas podem vir do jeito que for. Hipertensão arterial, por mais que cheire remodelado ventricular, de fato ela pode gerar infarto do miocárdio. Então, meu paciente pode ter ambas situações originando a insuficiência cardíaca. Provavelmente foi uma das duas a que originou. Se era um paciente hipertenso, que estava remodelando o ventrículo, e isso levou finalmente a um infarto do miocárdio, provavelmente seja um infarto que realmente desencadeia a insuficiência. Mas você já tem a hipertensão de base. Las diastólicas, vea que tenemos un llenado anómalo del ventrículo, lo cual disminuye el débito cardíaco. Igual nos lleva a la insuficiencia. ¿Ah? Aquí el corazón se contrae con normalidad. ¿Tá? En las diastólicas, el inotropismo es normal. El problema está en la precarga. No existe una precarga correcta. Acá les dejo una tabla resumiendo los principales factores. Vean que la prevalencia, las insuficiencias con baja fracción de eyección son las más frecuentes. ¿Ah? Justamente las insuficiencias cardíacas diastólicas, vean que la hipertrofia ventricular es frecuente. Justamente que tenemos acá, hipertensión y diabetes, lo que estábamos hablando. ¿Ah? Vean que aquí realmente tenemos una fracción de eyección ligeramente mayor a la que encontramos en los pacientes con ICC sistólica. ¿Tá? El problema de los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica es la falta de contractibilidad. Por eso tenemos trastornos valvulares, tenemos miocardiopatías isquémicas asociados. ¿Tá? Por ejemplo, enfermedad de Chagas, miocardiopatías dilatadas como causa. ¿Tá? Acá el problema es que no va a haber hipertrofia ventricular, como remodelado no va a haber, ¿tá? O va a ser poco. Y simplemente mi corazón, como en el caso de la enfermedad de Chagas, que hemos hablado menos, progresivamente la enfermedad va generando la dilatación del corazón y es un corazón de poca fuerza contráctil, pero mucha cavidad y mucho espacio. Ou seja, ele consegue albergar o sangue, mas a fração de ejeção é reduzida, no caso. A quantidade que ele finalmente expulsa é baixa. E eu acho que tem um colega querendo perguntar alguma coisa, está escrevendo um tempão. Esperar ele pergunte. Pessoal, até aí. A ver, tem uma pergunta aqui, diz, paciente com Covid tem observado aqui... Ah, na triagem, quase todos têm aumento da pressão arterial. Glicemia. Sim. Vamos ver, aí deve virar... Bom, vou respondendo até aí. Não se preocupa não, não se preocupa não. Vai mandando a pergunta que eu vou respondendo. Sim, tem uma situação. O paciente com Covid, hoje é estipulado que o maior paciente de risco para Covid são, na verdade,
são dois, principalmente. Primeiro lugar, paciente obeso, com obesidade, e segundo lugar, paciente diabético. Por quê? Isso, de fato, a gente vai dar em diabetes, o porquê, a resposta larga, eu vou fazer a resposta curta. Nossa, desculpem. Na verdade, David, a resposta é ainda mais simples. Todo estresse físico, todo estresse mecânico, porque aí que vem a questão. Todo estresse físico no paciente vai causar simplesmente estresse físico, vamos falar, estresse mental também, né? Mas físico mais diretamente. O estresse físico, ele cria a liberação de noradrenalina e norepinefrina, tá? O sea, adrenalina e noradrenalina, quer dizer, falei a mesma coisa. A liberação de adrenalina e noradrenalina, ela vai me gerar um aumento da liberação de glucagon, tá? Não glucógeno, glucagon, nas células alfa pancreáticas. Esse aumento da liberação de glucagon vai estimular a nível hepático maior biossíntese de glucose, tá? Essa maior sobreestimulação finalmente se traduz em aumento da glicemia plasmática, tá? A pressão arterial, temos que lembrar que a pressão arterial também pode se ver aumentada em situações patológicas. O clássico exemplo que eu falei quando a gente deu hipertensão arterial, que o paciente esteja com uma dor, não é o melhor momento para diagnosticar hipertensão arterial, tá? Tem que ver quanto aumentou a pressão. Uma pressão de 130, 140 pode ser considerada normal. Tem que avaliar o contexto do paciente. Uma pressão de 130 por 80 não está na faixa de 120, 180, mas igual uma pressão normal, não é uma pressão, não é hipertensão arterial. Obviamente, todo estado patológico, ele predispõe. Se você está tendo maior liberação de catecolaminas, obviamente vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a pressão arterial, vai gerar vasoconstrição, vai gerar aumento da glicemia. Então, por mais que o paciente não tenha nenhuma comorbilidade, que olhe, cuidado. O famoso paciente, doutor, eu não tenho nada. Uma discussão que eu tive outro dia com uma colega que me falou, não, o paciente não tem nada. 87 anos, eu perguntei medicação toma, ele falou, não toma nenhuma medicação. Poxa, paciente com 87 anos não toma nenhuma medicação, deveria estar tomando alguma. Então, o paciente nunca fez diagnóstico nenhum. Assim mesmo, às vezes a gente tem que tomar cuidado. Esse negócio de, mas ele era saudável completamente. Alguma coisa tem de trasfundo, tá? Pessoal, 50% dos pacientes diabéticos desconhecem a diabetes, tá? Eu vejo diariamente estudos plasmáticos de glicemia chegar em 110 e o pessoal botar um ok do lado. O médico que viu anteriormente falou, tá tudo bem, 110 é bom porque o laboratório fala que é bom. Não, a Sociedade Americana de Diabetes fala que glicemia normal é até 100. Paciente com mais de 100 em jejum, você já tem que considerar pré-diabetes, tá? Dependendo quanto seja, vamos supor, a colega tá falando, chegou o paciente, tá com 300 glicemia, pronto, tá, é diabético já. Não é questão COVID ou não COVID, é diabético. Já é um fator de risco adicional, tá? No paciente sem histórico, pode acontecer, aí o David falou um exemplo, a afetação de células beta, mas também pode acontecer, de fato, toda a doença vai gerar aumento tanto da glicemia como da pressão arterial por estimulação adrenal, né? No caso, a glicemia, obviamente, no paciente que não é nem hipertenso nem diabético, não deveria acontecer. Então, para colega, se você está vendo um paciente que ele chega já com 150 a 90 de pressão e ele está chegando com uma glicemia de 150 a 200 em jejum, esse paciente você já pode catalogar. Ele não sabia que antes era diabético, pois agora é. Ele era diabético, só que não sabia, tá? Então, por isso, a questão de que o paciente
Tenho atendido a maioria para cima disso, adolescente, glicemia. Tem que ver se é jejum ou não, né? Se é glicemia pós-prandial, tá me entendendo? Mas, de novo, estado patológico não é o melhor momento para fazer diagnóstico nem de hipertensão, nem de diabetes. Lembre que a gente tem um quarto tipo de diabetes, que são estados transicionais, como é o caso da pancreatite, que você pode ter hiperglicemia e não ter propriamente diabetes. Tá? Por isso, o diagnóstico de diabetes é baseado, o conceito é baseado em hiperglicemia de forma contínua no paciente, não episódios. Episódios a gente pode ter por quadro patológico, também de COVID, uma causa atual. Tá? Vou esperar que o colega me responda, então aí continuo respondendo ele. Bueno, en las insuficiencias cardíacas, volviendo a nuestro tema, izquierdas o derechas, justamente el problema es cuál cámara cardíaca se ve afectada. ¿Tá? El paciente, de hecho, puede desencadenar una insuficiencia tanto del lado derecho como del lado izquierdo, justamente dependiendo de cuál corazón, cuál fue la patología de base, qué corazón fue implicado. Ambos lados me van a generar sintomatologías un tanto diferentes. Sin embargo, a medida que la enfermedad avance, es frecuente generarse afectaciones bicamerales, ¿tá? Es la famosa insuficiencia cardíaca bicameral. Aquí tenemos los signos y síntomas de la afectación, de la sintomatología asociada a insuficiencia cardíaca. Una forma simple de recordar es que tenemos signos y síntomas anterógrados y signos y síntomas retrógrados. ¿Tá? Siempre tenemos que posicionarnos en una cámara cardíaca o en la otra para hacer esta evaluación. Por ejemplo, si nos posicionamos, si nuestra afectación es en cámara derecha, los signos y síntomas anterógrados, disculpen, los signos y síntomas anterógrados son en dirección a la perfusión pulmonar, o sea que baja perfusión pulmonar. Esos son signos y síntomas anterógrados. Signos respiratorios van a darnos. Del lado derecho es poco frecuente la afectación anterógrada, cuando es del lado derecho, insuficiencia cardíaca derecha. La sintomatología respiratoria es poco frecuente, pero existe. Lo más frecuente en la insuficiencia cardíaca derecha es la afectación retrógrada. Retrógrada en la cámara derecha, estamos hablando del sistema venoso cava superior e inferior. Entonces las afectaciones son asociadas a congestión. Siempre las afectaciones anterógradas son de baja perfusión, en cuanto que las afectaciones retrógradas son de éstasis sanguínea o congestión. Vamos a usar la palabra congestión mejor. Congestión. ¿Tá? Si tomamos del lado izquierdo, es la misma cosa, solo que el anterógrado izquierdo es sistémico, es aorta. ¿Tá? O sea que igual anterógrado es baja perfusión, solo que baja perfusión sistémica, baja perfusión, y el retrógrado son signos de congestión. Congestión. De igual manera, solo que aquí, del lado izquierdo, retrógrado congestivo es a nivel pulmonar. ¿Tá? Entonces, la cámara derecha, ella me da edema periférico, me da ascitis, de forma retrógrada, me da ingurgitación hepática, hipertensión portal, aumento de la presión en el sistema porta, ¿tá? Que es la hipertensión portal, hepatoesplenomegalia, podemos encontrar, edema, me da también edema a nivel gastrointestinal. El edema gastrointestinal genera trastornos de la absorción de micro y macronutrientes, o sea que genera anorexia, pérdida de peso. La insuficiencia cardíaca izquierda, por otro lado, los signos
anterógrados son asociados a baja perfusión, o sea que bajo débito cardíaco, en cuanto que los retrógrados son asociados a signos y síntomas respiratorios. De forma anterógrada es limitación al esfuerzo físico, es baja capacidad física. En cuanto que de forma retrógrada son signos congestivos respiratorios, cianosis, ortopnea, que es la intolerancia al decúbito dorsal, la tos con esputo espumoso, que es característico del edema pulmonar, y la disnea paroxística nocturna, que es el paciente que a la noche él se despierta con dificultad respiratoria. ¿Por qué se dan estos signos respiratorios, como la ortopnea y la disnea paroxística? Una cuestión simple. El pulmón, cuando él está congestionado de sangue, como é na insuficiência cardíaca esquerda, o que acontece é que, fisiologicamente, como vocês já viram, o pulmão tem maior ventilação no ápice do que da base. Ou seja, o pulmão consegue oxigenar melhor a nível do vértice do pulmão do que na base. O líquido respeita a dinâmica de fluidos, então ele respeita a gravidade. Quando o paciente estiver em pé, el líquido original del edema pulmonar va a estar más en la parte basal. Pero cuando el paciente ele deite, ele for deitar, o líquido vai se desplaçar e vai chegar no ápice pulmonar, interrompendo o intercâmbio gaseoso. E aí o paciente vai ter disipneia, paroxística noturna, ortopnea, dependendo do grau de afectação. ¿tá? Las insuficiencias cardíacas derechas, bueno, ya habíamos hablado, el principal efecto es retrógrado, es poco frecuente la afectación anterógrada, pero puede suceder. La izquierda nos da tanto incremento de la presión vascular pulmonar, o sea que se puede ver asociado a hipertensión pulmonar, edema pulmonar, congestión pulmonar, y de forma anterógrada baja perfusión sistémica, lo que se traduce en falla funcional de órganos. O sea que me puede llevar a la falla renal, me puede llevar a deterioro de la función de otros tejidos, deterioro neurológico, ya que hay baja perfusión carotidia, lleva a intolerancia al esfuerzo físico. ¿tá? Así que aqui vemos um resumão dos sinais e sintomas associados à hipertensão. Tá? Não deixem de ler isso, pessoal. Vou lhes dar uma dica, não dá para decorar isso aqui, então o único jeito é compreendendo. Por isso que eu deixo essa memória, essa mnemotecnia de que sinais anterógrados são de baixa perfusão, sinais retrógrados são congestivos. Tá? Esse é o jeito mais simples de lembrar os sinais e sintomas. E aí é só uma questão de associar. Mas se vocês vão decorar, tem jeito não. Tem muita coisa na carreira para decorar do que no final não vai dar tempo, não. Não, o sea, não tem espaço na cabeça para decorar tanta medicina, não. Entonces, llegamos al final de nuestro paciente con insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia, ya escribimos cómo, de hecho necesitamos clasificarla en el paciente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a dividir al paciente según etapas evolutivas. Para eso se utiliza la clasificación de la American Heart. ¿tá? La clasificación, no confundir, está la clasificación de la New York Heart Association, que después voy a mostrarles, y está la clasificación de la American Heart. La American Heart es etapas evolutivas de la patología, ¿tá? que me divide en 4 etapas, de A a D. La A es el paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, pero tiene riesgo de desarrollarla porque existen patologías de base, no tiene ningún signo o síntoma. La etapa B ya existe algún cambio estructural, por ejemplo, historia de hipertensión arterial, ya comienza a modificar la estructura, pero todavía no hay clínica de insuficiencia cardíaca. La C, ya existen la patología estructural cardíaca, el remodelado ya se estableció, ya comienzan los síntomas de insuficiencia, ¿tá? Y el estado D es el paciente que él
básicamente ya tiene una incapacidad funcional en reposo. Con tratamiento médico, con internación, igual la insuficiencia cardíaca avanza y va a la insuficiencia total, ¿tá? Ya es el estado máximo. Es ese paciente que necesita estar internado, necesita bomba de infusión, necesita colocación de fármacos inotrópicos positivos. Você tem que dar fármaco que mantenha o inotropismo do paciente, fármacos que gerem aumento da pressão para o paciente manter perfusão sanguínea. Esse já é o estadio terminal. Geralmente aqui a resolução é só uma, difícil conseguir reverter um paciente num estadio desse, tá? Mas poderia, né? São pacientes de UTI, já esse grado aqui, tá? Y finalmente, entonces tenemos la clasificación de la New York Heart Association, la famosa clasificación de NYHA, escribe con Y. La clasificación de NYHA es la famosa clasificación de clase funcional, o sea, me estadifica funcionalmente al paciente según la gravedad del cuadro, de grado 1 a grado 4, evolucionando por menor a mayor dificultad respiratoria, de mayor esfuerzo físico a menor esfuerzo físico. La dificultad respiratoria, ella es inversamente proporcional al esfuerzo. O sea, mientras mayor el esfuerzo, menor la dificultad. Esa es la categoría clase 1. Clase 2, voy invirtiendo. Esfuerzo menor, aumentó la insuficiencia. Hasta la clase 4, que es el paciente con insuficiencia ya en reposo. O sea, el paciente tiene limitación a esfuerzos leves. El paciente en reposo, él ya tiene disnea. Para la clasificación de la New York, se utiliza justamente a disipneia, a dificuldade respiratória, tá? Esse é meu parâmetro da avaliação. O paciente caminha 2 quarteirão sem ter falta de fôlego, classe 1. O paciente sobe um andar e tem falta de fôlego, classe 2. O paciente caminha dentro de casa, ou seja, vai da cama ao banheiro e tem disipneia, classe 3. O paciente deitado tem disipneia, classe 4. Tá? Esse paciente já tem que internar, não tem mais jeito, ele já vai estar numa classe etapa D, já esse paciente. Manifestações, como vocês veem, tudo que a gente falou anteriormente vai estar presente no meu paciente com insuficiência cardíaca, em maior ou menor grau, dependendo a etapa evolutiva dela e o grau funcional. Sempre lembrar que o diagnóstico de insuficiência cardíaca é um diagnóstico clínico, pessoal, tá? Não é diagnóstico laboratorial. Eu faço meu diagnóstico pela clínica, eu posso classificar em base aos estudos, se é esquerda, se é direita, se é sistólica, se é diastólica, tá? Se é de alto débito, se é de baixo débito. Isso pode ser por estudo. Eu posso avaliar a evolução e a resposta do tratamento também farmacologicamente, ou seja, por laboratório. Hoje temos marcadores serológicos que me informam o grau evolutivo dessa insuficiência, se ela está estabilizada ou não, mas a melhor forma de a gente avaliar o paciente com insuficiência cardíaca é pela clínica. Paciente chega já falando, poxa, doutor, disse que eu tive aquele infarto, eu antes caminhava, fazia maratona, hoje não consigo ir da entrada da Serrana à minha sala, eu já não consigo ir. Então, esse paciente está com uma insuficiência cardíaca, tá? Dependendo, se era a nossa sala lá, que era lá pelo 4º, 5º andar, então o paciente está com uma classe funcional 1, né? Porque subir 4 andares já é paciente saudável. Qualquer um de nós já tem disipneia. Mas um paciente com justamente o nível de esforço físico dele vai me determinar o grau de dificuldade respiratória, vai me determinar o grau de insuficiência cardíaca. Tá? Eu preciso avaliar em que estadio evolutivo ele está. Tá? Justamente por isso, perda de peso, cianosis, sobretudo distal, peribucal, edema, tá?
os sinais respiratórios à noite, paciente que dorme com 5, 6 travesseiros, paciente que do meio da noite acorda tossindo, com dificuldade para respirar, tá? Obviamente, isso pode ser também frequente no paciente asmático, mas aqui, mas asma não dá intolerância ao esforço físico, não dá caquexia, não dá propriamente edema, não dá retenção hídrica, então não é asma, né? Por mais que ele também pode acontecer essa disneia paroxística noturna, só que a causa é outra, que a gente vai ver após o módulo de cardio, a gente vai entrar em respiratório e vamos ver aí o que acontece. Bueno, entonces llegamos hasta ahí, llegamos con insuficiencia cardíaca. Bueno, espero que se haya entendido, espero que tenham gostado, pessoal.